Ela falou que você me pegou pelo pé agora. Mas essa é uma pegada boa. Eu falei que o senhor pegou pelo pé agora. Quem mandou, né? Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2013, sexta-feira. O verbete é de número 2569. Ele tem 6 páginas, 52 logias e 19 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhismo tem 11 máximos. O tema é destemor cosmoético. A especialidade é a autodiscernimentologia. Quem redigiu o verbete é o nosso professor Márcio Alves, que é fora de série, ele é professor mesmo, de alto nível. Cuidado com ele, e ele está muito bem assessorado aí hoje. Olha só o tri-atacante que está aí perto dele, é forte. Agora, definição. O destemor cosmoético é a qualidade, condição ou capacidade de a consciência lúcida homem ou mulher empregar o autodiscernimento moral máximo ao expor-se, posicionar-se, tomar decisões e agir diante de situações críticas e desafios postos pelos fatos e parafatos, priorizando a interassistencialidade, a autorreciclagem evolutiva e a autorrealização proexológica, não sucumbindo às influências das emoções e aos mecanismos de defesa do ego, que é os MDS. O holopensene da responsabilidade evolutiva, o holopensene da autoincorruptibilidade, o holopensene da interassistencialidade, o holopensene da higiene consciencial, o autoenfrentamento das influências de padrões pensênicos ultrapassados, a reeducação dos autopensenes através da autoconscientização cosmoética, a autopensenidade manifesta de acordo com a vontade fortalecida pela ideia subjacente aos valores pessoais cosmoéticos. O destemor cosmoético, a autoconscientização cosmoética como fator de encorajamento da consciência para a superação progressiva do egoísmo, dos emocionalismos, dos medos imaginários e das distorções cognitivas. A força dos valores cosmoéticos para a consciência intermissivista. A coragem de não se submeter aos valores sociais antievolutivos vigentes. A autorreciclagem dos valores pela autocrítica, o autoenfrentamento cosmoético através das autopesquisas apresentadas e debatidas no Colégio Invisível da Cosmoeticologia. Eu chamo a atenção que tem mais de 20 linhas aí, a fatologia. Eu li apenas as 5 primeiras linhas. Agora, o domínio das energias enquanto fator de fortalecimento da autoconfiança. A qualificação do destemor interassistencial pela tarefa energética pessoal. A central extrafísica da verdade. A autoconscientização multidimensional. A sinalética energética para a psíquica pessoal. A evitação pelo autodiscernimento da indecisão e do desgaste energético decorrente da dúvida moral. Agora, nós temos aí, na argumentologia, vale a pena ver a taxologia, que ele fala de 11 condutas relacionadas com diferentes situações de desafios, vivenciadas pela consciência destemida, quando cosmoético. Na remissologia, dos 15 verbetes, destacamos 5. Autoabnegação cosmoética, autodecisão crítica, autossuperação prioritária, consciência crítica cosmoética e descensão cosmoética. Frase enfática. O autoesforço volitivo e a expansão do autodiscernimento, motivados pela necessidade íntima de vivência da autocosmoética, conduz a consciência intermissivista ao crescente domínio emocional. Você tem como propulsor da própria vontade a autocoerência cosmoética, empregando o autodiscernimento
nos autoenfrentamentos do cotidiano? No teste de avaliação pessoal, na escala de 1 a 5, em qual nível se situa quanto ao destemor cosmoético? A bibliografia específica tem uma fonte bibliográfica. Agora, a mega análise aí com João Paulo são 20 itens. Atitude, egocídio, desassombro, autoposicionamento, autoenfrentamento. Autoconfiança, autocoerência, transparência, autoabnegação, determinação e decisão. Convicção, intencionalidade, imperturbabilidade, autoincorruptibilidade. Autodiscernimentologia, interassistenciologia, cosmoeticologia, voliciologia e axiologia. O verbete hoje do dicionário é autocosmoconscienciologia, o argumento é holotraforológico. Na argumentação tem 15 itens para a pessoa entender bem o que nós estamos falando sobre a cosmoconsciência do ponto de vista mais amplo. Eu queria dizer para vocês que o nosso amigo Felipe Enes, que está lá na Amazônia, eles já descobriram outro tipo de macaco, quer dizer, de primata, além daquele, o marcai. E ele vai apresentar esse trabalho todo. Ele está tendo dificuldade com as câmeras, que ele acha que precisa de ter câmera melhor do que a que ele levou. Esse é o trabalho dele. Outra coisa, ele já está com malária lá. Com tudo que a gente falou ainda, ele pegou a malária lá, já está com ela lá, não está bem, não. Agora, a turma aí está estudando para ver o que vai fazer, para ver se ajuda ele mais ainda lá. Agora, eu quero dizer para vocês que eu estava vendo aí o processo da internet sobre B4U ACT, que é um grupo lá da Inglaterra, que eles estão, aparentemente, tentando desestigmatizar o processo da pedofilia. Mas dizem que, o povo que veio de lá, que a situação por dentro é pior. Então, deve ter com os réus na Inglaterra que estão fazendo uma campanha para a legalização da pedofilia. Então, isso é uma loucura total. Agora, parece que já tem livros sobre isso. Nós estamos tentando ver se arranjamos os livros. Os argumentos são muito pesados a favor da pedofilia lá. Agora, veja, o Krafft-Ebing, antigamente que falava de sexologia, falava sobre as perversões sexuais. Depois que eles começaram a legalizar o problema da homossexualidade e esse negócio de fazer adoção de casal homossexual, eu falei assim, agora, tudo quanto é perversão com o tempo, é capaz de desaprovar por aí afora. Se não aprovar no lugar, vai aprovar em certos lugares. É bem possível. Agora, o que é que significa isso aqui do jeito que eles querem? Eles querem fazer uma prostituição doméstica. Então, o cara já vai casar com a mulher para arranjar uma prostituição jovem de criança para nascer a filha dele, para ser prostituta para ele. Quer dizer, isso é uma loucura. Eu vi consciências falando isso na década de 60. Entende? São as consréus. Agora, as consréus estão caminhando, o negócio está vindo aí. Agora, quando eu vi esse processo de homossexuais com adoção, que isso é ampliação da antifisiologia, tá? Isso já é uma consequência. Agora, como é que ficam essas novas gerações? Uma prostituição criada em casa. Gente, isso é terrível. Não vai ter mais perversão sexual? Tudo é possível? Liberou geral? É o bicho pior do que macaco? Então, veja, o negócio é pior do que macaco. É ou não é? A situação está mais precária. Agora, ao nosso verbetógrafo, professor Márcio, na fatologia mencionada na página 11, linha 1, a autoconscientização cosmoética como fator de encorajamento da consciência para a superação progressiva do egoísmo. Como desenvolver essa autoconscientização? Poderia relatar sua experiência nesse aspecto? Bom, vamos lá. Eu vou pedir até para esclarecer essa questão, fazer alguns esclarecimentos iniciais para facilitar, digamos assim, não só o debate, né, os esclarecimentos posteriores, e também, no certo sentido, facilitar
né, o entendimento do que a gente colocou aqui no verbete e, ao mesmo tempo, eu poder aproveitar as correções que vocês possam fazer em relação a ele. Então, vai ser rápido, mas eu acho que vai ser proveitoso. O esclarecimento, primeiro, que a gente precisa dar é sobre a própria ideia, o próprio conceito de autoconscientização cosmoética, certo? Que é um elemento central aqui no verbete. O que é que nós podemos dizer e qual é a ideia que nós temos aqui? É que a autoconscientização cosmoética é a condição de lucidez da consciência quanto à vivência da cosmoética, por meio do alto esforço da vontade, promovendo a ortopensenidade. Bom, então, ortopensenidade, reeducação dos pensênios, está em cima da relação da pergunta que foi feita. O que é importante também quando ele diz como é que se faz a reeducação? É porque a gente está entendendo aqui a autoconscientização cosmoética como processo, né? Em cada momento você tem um nível seu, evolutivo, e um nível de autoconscientização da cosmoética. E é a partir desse nível que você vai promover a expansão dessa sua autoconsciencialidade. Portanto, a grande questão é como se faz esse processo e quais as razões que estão atrás desse processo. Muito bem. Então, veja, a ortopensenidade, nessa perspectiva, ela, a gente sabe que é o quê? É a autopensenidade cosmoética, enquanto processo. Só que a gente percebe que há uma oposição nesse processo. E essa oposição é aquilo que você é hoje, né? Está sendo nessa condição intrafísica, e o que você poderia ser, as suas potencialidades evolutivas. Isso daí cria uma oposição, e, num certo sentido, uma aparente contradição ou conflito, que está atrás da pergunta, mais uma vez. Portanto, como é que a gente explica isso? Primeiro ponto, a gente tem que lembrar a ideia de um curso intermissivo, para poder compreender isso. Quer dizer, quando a gente pensa no curso intermissivo, a gente está pensando em que num momento evolutivo teu, mais especial, de maior amplitude do ponto de vista da tua autoconsciencialidade, onde você tem valores que são vincados naquele contexto, né, a partir do próprio curso, e que são fortalecidos, né, no sentido de serem referenciais para você nessa sua vivência intrafísica com vista à sua evolução. Então, muito bem. Então, nesse momento, você está se vendo com a sua realidade consciencial, sua essência, na condição de extrafisicalidade. Quando você ressoma, o que é que acontece? Você entra nos restringimentos, tanto do ponto de vista da holossomática, quanto do meio ambiente. Esse restringimento, portanto, vai ter implicações no processo, e aí entra a ideia do processo, do desenvolvimento e da formação dos seus valores na intrafisicalidade, que, devido a esses condicionantes, tendem a se contrapor com os valores que você traz da extrafisicalidade. Nós temos aí, portanto, o que a gente chamaria da dinâmica evolutiva ou da dialética evolutiva. A questão é como, portanto, fazer prevalecer esses valores. E esse é que é o grande desafio desse processo. O que é que significa isso e qual a importância? Em primeiro lugar, na intrafisicalidade, a gente começa a construir, esse que é o problema, devido à falta de lucidez, a construção de egos sociais, eu estou chamando, influenciado por esses valores, e que você perde, portanto, aquela sua realidade efetiva, e passa a tomá-los como a sua realidade, e fazer a defesa deles. Problemão. Em seguida, o que é que nós temos, portanto? Essa oposição, que a gente acabou de mencionar, ela pode ser vista numa perspectiva conflitiva, antagônica ou apoiada na ansiedade. Esse que é o grande problema. Ou então você pode ter uma autossuperação sem essas vivências, ou reduzindo essas vivências, através de um processo que você recorre à autocrítica, né? E a quê? A Tales, por exemplo, né? Na medida que você tem acesso às verpões cosmoéticas, você vai ter a possibilidade de recuperar essas verpões e poder fazer face a esses condicionantes da intrafisicalidade. Essa oposição, portanto, pode ser feita de uma maneira mais satisfatória. Então, veja, o que é que isso está impondo? A necessidade de você agir através do mental soma. Estabelece a relação pensene e mental soma, holossomática. No caso, por quê? Porque para mim ter consciência dessa realidade que eu estou falando, eu tenho que fazer uso do meu discernimento, da minha reflexão. Eu tenho que ganhar lucidez.
mental soma, psicossoma, que é o outro lado da história, que é a condição que me leva para essas situações da intrafisicalidade. Então, muito bem, então onde é que está a questão toda? Ou você caminha através de um processo que você recupera os coisas e faz valer o nível de discernimento que você possui, e essa possibilidade é aberta, porque o pensene, na relação com o holossoma, ele permite uma coisa, pensar sem ainda agir, manifestação automaticamente, e é esse pensar que vai permitir a superação, via autorreflexão, autocrítica, autoparapsiquismo e interassistencialidade. Para isso é preciso vontade, intenção, autodiscernimento, autoorganização. Eu estou dando os parâmetros gerais. Muito bem, ampliar a lucidez, portanto, é a questão central, por conta disso tudo que eu falei aqui. Mas, você pode, portanto, a partir desse momento, através da tua autoconsciência, da tua lucidez pensênica, ter consciência até desse embate. Mas é nesse momento que vai fazer valer o teu destemor cosmoético agora. Porque uma coisa é o pensar teoricamente, outra coisa agora é o agir efetivamente, na intrafisicalidade. A condição da intrafisicalidade permite, através desse sobrepairamento dessa realidade intrafísica, você fazer essa reflexão. Só que, do ponto de vista da reflexão meramente teórica, é pouco. Daí a importância do autoparapsiquismo, do domínio das energias e da vontade. Essa condição aí é a básica para você poder fazer esse ultrapassamento de que a gente está falando aqui. E aí vem a coragem. E aí vem como? Primeira coisa que eu estou dizendo, é a autoconscientização da cosmoética. Esses valores fortalecidos no extrafísico, aí é que está a história, né? Deles serem recuperados, da força deles para fazer o embate em relação aos valores da sociedade. Então, essa é que é a dinâmica de você fazer isso. E no momento, e aí é que é o desafio, que você, mesmo acessando esses valores, você teme assumi-los efetivamente por conta de valores ultrapassados, não é? De tuas holobiografias, não é isso? E das pressões da intrafisicalidade que se contrapõem e que se refletem nessa luta entre teu ego temporário daquele momento face àquele teu ego essencial, digamos assim. E aí você não quer abrir mão, não quer perder. É esse medo que tem por trás das emoções que é preciso ser superado. Até então, o que é que a gente falou? Olha, está colocado, digamos aí, os elementos para você fazer. Não tem outra coisa. Exercitar agora e fazer valer. Na prática, traduzindo todo esse papapá aqui em termos de exemplo. Exemplo pessoal. Por exemplo, eu desde cedo um valor, estou falando de valores que você traz com você. E é esse valor que você vê que ele deve ser ultrapassado, ou se ele tem a ver já com o seu curso. Então, um valor meu, sempre desde cedo, foi o valor de justiça. Bom, olha só. Bem, justiça. Então, como é que eu vi, acho que a questão. A justiça, né, para mim, desde cedo, era uma necessidade, uma coisa inerente ao evoluir, né, do ser. Né? E isso me fazia com que, então, eu buscasse compreender o porquê de não haver essa justiça no meu entendimento. Isso me remetia ao plano da ética, no primeiro momento, da compreensão, e como se tratava da questão do conjunto da interdependência consciencial, da justiça no sentido do bem comum, e me remetia à ideia de sociedade. E isso me remete aqui à política, que seria o caminho de construir isso. Então, é a reflexão sobre qual é a sociedade, como deve ser a sociedade, a questão do Estado e por aí vai. Só que, na atualidade, o que é que a gente começa a perceber é que, na atualidade, não é uma questão de ética e de política. Tem uma coisa que é essencial no momento atual, que determina aquilo que antigamente era os mecanismos, né, de uma maior influenciação do processo. É a economia. A política foi subordinada à economia. Esse é que é o fato. Aí eu fui fazer o quê? Estudar economia. Entendeu? Agora, Márcio, fala aí o que você faz, há quantos anos, que cadeira que você é catedrático. Explica aí. Não, eu saber, porque senão eles vão perguntar. Não, a minha formação mais recente foi economia. Agora, por incrível que pareça, eu sou formado em agronomia. O que mais?
Há quantos anos você está lecionando na universidade? Não, eu tenho desde 85, antes eu fiz algumas incursões e tal. Embora o meu negócio sempre foi mais a pesquisa. E o ensino como essa coisa da pesquisa, do diálogo com os alunos, mas por aí. Porque é aquela coisa mais formatada e tal. Mas esse tempo aí a gente vem trabalhando na área da economia. Mas sempre na perspectiva da economia com a perspectiva ética. O que acontece? É um buraco isso. Entendeu agora, né? Então é um esforço que você buscar a base, né? A base política econômica, é por causa da mesma situação ética, sua, né? Que sustenta tudo isso, que é uma perspectiva utilitarista, nem no sentido do Mill, que tinha uma perspectiva ética, mas no sentido de uma razão instrumental, como se fala aí, né? Da busca de atingir objetivos meramente consumistas e materialistas. Então isso não vai a lugar nenhum. Então esse foi o meu esgotamento. O que é que me faltava? Eu vou à pergunta. A perspectiva da extrafisicalidade. Quer dizer, chegou no ponto, não dá. A minha tentativa era de compatibilizar. Eu não tinha dúvida quanto à extrafisicalidade, mas eu a pensava teoricamente e tentando realizar aqui. Por ausência de quê? Do processo do parapsiquismo. Então, eu estou traduzindo assim na prática. De que se trata, portanto, de um valor, olha, fincado na minha memória, tá certo? Que não obstante o curso intermissível, ele vem. E a influência intrafísica condiciona ele no andar da perspectiva. Daí o que eu digo a você, vai pela impactoterapia, no sentido amplo do termo, não só tarística, mas a impactoterapia dos acidentes de percurso, entendeu? A impactoterapia dos fatos e parafatos que batem em você, dos desencontros e tudo mais, e a impactoterapia cosmoética, tarística. Ou você, não tem saída. A questão é da tua possibilidade de fazer essa ultrapassagem com consciência, sabendo das suas, né? Então, eu acho que já deu para dar uma ideia. O que eu falei, tudinho. A ideia de justiça, né, é um valor para mim. É a força desse valor. A força dessa ideia de justiça que está subjacente a esse valor que eu tenho em relação a ela. Ela enquanto valor agora. Enquanto valor no sentido de quê? Valor no sentido de sentido da ação. Então, esse valor, essa ideia, é ela que vai promover justamente essas transformações. É justamente isso. Foi na pensenologia, não foi? Valdo. Pronto, então é isso aí. Agora, nós temos aí na Fatologia, página 11... Só para tornar mais clara para ela. Okay. Seria o seguinte, então, essa reeducação, a autopensenidade, de acordo, quer dizer, a minha pensenidade hoje, né, adequada a essa uma noção de justiça que não é essa outra que eu estava tentando trabalhar. Daí o conceito de justiça ele é totalmente redefinido. Sai completamente dos parâmetros que você vê. É outra realidade agora. Pronto, pode ir. Na Fatologia, página 11, linhas 5 e 6. Como ocorre o autoenfrentamento cosmoético através das autopesquisas apresentadas e debatidas no Colégio Invisível da Cosmoeticologia? Como entrar neste colégio? Bom, entrar no colégio é buscar falar com a Isabel, né, que está à frente do colégio, e até aproveitando a oportunidade, foi por meio dela, né, que eu tive a oportunidade de, em novembro, participar de um encontro do colégio, e que foi para mim assim tremendamente positivo, na medida que foi a primeira oportunidade de eu pensar nessa temática da reeducação pensênica e da cosmoética. Então, já começa por aí. Eu estava com a ideia, vou pensar, então, autoconscientização, é a ação, né, de vivenciar a cosmoética. Como vivenciar isso? Através do Colégio da Cosmoética, através da produção de GESCOM, através da produção do debate. Implícito a isso tem o quê? Interassistência, e tem autopesquisa. Daí tem um binômio aqui, autopesquisa e interassistência. É justamente isso que se traduz na efetividade da tua autoconscientização cosmoética. Então,
que é que eu digo? Se tem um espaço, o mais adequado para a efetividade desse processo é a participação no Colégio Invisível da Cosmoeticologia. Para cima lá, qual a distinção entre o respeito evolutivo e o acompliciamento? Seguinte, o respeitar a pessoa é você saber, né, as condições possíveis do ponto de vista dela evoluir na interação dentro do processo da TARES. Então, uma coisa é você, ao fazer a TARES, você saber o limite desse processo, até onde é que aquela pessoa pode ir. A outra coisa é quando você sabe que a pessoa pode mais, e você, por alguma razão, tenta fazer um negócio para poder, né, se chegar mais, não vou fazer isso e tal. Então, aí já é uma primeira expressão de um acompliciamento, no sentido mais efetivo da coisa. É você estar se acompliciando com os equívocos daquela pessoa, com as limitações daquela pessoa, com querer ficar naquela condição. Condição essa que já vem da sua própria realidade consciencial. Né? Então, é essa questão da sua autenticidade, do seu autodiscernimento, faça a relação com o outro, respeitando o nível evolutivo do outro. Seria basicamente isso aí. Professor, na exultaciologia, página 17, o senhor poderia nos explicar melhor? A exultação muda e o estado gratulatório da consciência em transe sob o impacto do parafenômeno da cosmoconsciência. Olha, isso aí é aquilo que a turma fala, que a pessoa tem desejo de beijar popô de criança no cosmos. Então ela fica num nível de, vamos dizer assim, de euforização dentro do processo, que ela quer agradecer toda a existência dela naquele nível. Essas coisas ocorrem principalmente para quem tem as primeiras experiências e vivências de cosmoconsciência. Isso já vem de alguns séculos, tem muita gente que já sabia disso antes. Agora, isso é uma condição que as pessoas têm que estar preparadas, da exultação. É um processo emocional que prejudica o problema da expansão mental somática. Agora, na holotraforologia, página 17 e 18, detalhar-nos os itens. Cosmo-interassistenciologia. O que a gente quer dizer é o seguinte, é quando a pessoa começa a fazer uma assistência mais ampla. Isso aí já entra dentro do processo da cosmovisão e o processo da cosmoconsciência quase sempre diz respeito mais aos serenões. A intangibilidade concreta é a hora que a pessoa ela fica intangível, mas ela é capaz de se corporificar e aparecer como fenômeno físico na frente da pessoa. Eu já vi várias pessoas assim. E na semana passada eu falei aqui que eu estava examinando uma pessoa lá que estava comigo na minha sala de jantar, quando eles fizeram a manifestação da tangibilidade concreta, que é a intangibilidade concreta. É a hora que aquilo estava intangível e eu vi todo o processo da holosfera da senhora que estava lá, a professora, de uma maneira impressionante. E eles queriam mostrar só a presença deles através do fenômeno de efeito físico. Agora, aquilo se repetiu 3 vezes na minha frente, na sala de jantar, ela na ponta da mesa e eu na outra, uma mesa pequena. Agora, é aqui a pós-auto-mega euforização. É a hora que a pessoa tem a mega euforização e o que ela vai fazer com isso? Qual a aplicação que ela tem cosmoeticamente do ponto de vista interassistencial? Se a evolução é infinita, como o serenão pode ter a mega perfectibilidade? Não, ele já tem dentro daquele nível dele, igual você também que tem dentro do seu nível de médico. Cada um tem o seu. Agora, a mega que eu estou falando é o máximo que ele tem. É 1 milhão de coisas positivas, de trafores que ele tem. Por sinal, aqui, você escreveu errado, você escreveu trafar, não é trafor. E outra coisa, é cosmo-interassistenciologia, tá certo? Eu corrigi tudo, falei tudo corretamente. Estou em plena fase de manutenção da TENEPS, minha duplista já identificada de várias existências me abandonou, não como amiga, ainda gosta de mim, mas vive uma situação de rabo preso com a consciência da sua família.
Sei que não é a condição ideal e que minha tarefa energética diária, a qual tanto me dedico há 4 anos e que já ficou de meia força, mas não tenho vontade de ter relações sexuais com outra mulher e nunca fui promíscuo. Como deveria proceder tendo tantas circunstâncias assistidas envolvidas? Começa a fazer assistência aos outros, só pensa nisso e esquece o processo de sexo naquilo que você puder. Isso pode ser que vai te ajudar. Professor, no livro A Caminho da Luz, recebido por Chico Xavier, a Consciência Emmanuel sanciona ou menciona que Jesus é um dos integrantes de uma comissão que governa o planeta Terra. Eu já respondi isso aqui 10 vezes. Isso tudo é besteira. Jesus Cristo era um crianção grande, e os próprios espíritas deviam saber disso, que ele era muito moço, estava desenvolvendo o processo de energia e não sabia mexer com aquilo. É tanto que de vez em quando ele ficava desassossegado, está lá, nos 4 evangelhos sinóticos falam isso. Ele ficava desassossegado e tinha que ir para a montanha com o discípulo amado dele para ver se ele recompunha. Então ele era assim. Outra coisa, lá pelas tantas ele fez um chicote, foi bater nas costas do vendilhões do templo. Então veja, isso era Jesus Cristo. Ele não tem capacidade de estar dirigindo nada do planeta Terra, ele ainda vamos dizer, pré-serenão, presta atenção nisso, dominava muitas energias, mas e daí? Tem um monte de gente que domina, inclusive ele era bom, mas, por exemplo, tem uma porção de assediador aí que domina energia, isso não quer dizer nada. Agora, onde a Consciência Emmanuel obteve tal informação? Extrafisicamente deve ter muita ideia, mas o problema todo é que o Emmanuel, ele está muito chegado ao processo da Igreja Católica e ao J. Cristo. É tanto que agora, depois do Chico Xavier, ele renasceu na Itália e vai trabalhar lá para ver se ele apaga as coisas dele, do passado dele. Então, essa condição dele, ele vai entrar naquilo que acontece com a turma aqui depois da segunda dessoma. Ele vai entrar nessa, agora na intermissão, dentro de uma vida dedicada ao processo. Ele está muito bem agora, bem encaminhado. O senhor, tendo contato direto com o Emmanuel, nunca questionou tal informação? Não, já meti o pau nisso tudo. O que é isso? Você está por fora. Por exemplo, falando da Terra, lá da mãe do Chico Xavier, está tudo errado. Está falando lá que Marte tinha evolução, que não sei o que é. Tudo conversa fiada. Outra coisa, Emmanuel escreveu Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É uma besteira. A exaltação de um país igual ao Brasil, como sendo isso e aquilo, não é nada disso. Olha as bobagens que tem, olha a corrupção que está nesse país. Outra coisa, se a informação não é verdadeira, por que as esferas superiores permitem que tal informação seja difundida no plano terrestre? Quem é que é a esfera superior? Religião, meu chapa, tenha guia sério. Que besteira é essa que você está falando aí? Por favor, o senhor poderia abordar o assunto? Estou abordando. Agora veja, o que é que se passa? Religião e seita tem guia cego, não tem nada de processo superior nem nada não. E outra coisa, esse negócio de processo superior é muito difícil, tem que ter muita racionalidade, muita ponderação, muita discussão. Sem debate não vai. Por isso nós fizemos esse tertuliário aqui, que é para debater essas coisas, para nós chegarmos com ponderação, com equilíbrio, com discussão. Sem discussão não há luz. É preciso haver o debate para iluminar a ideia, o processo da orientação evolutiva das pessoas. Sem debate não vai não. Agora, no Espiritismo, lá tudo é de acordo com as federações, de acordo com o J. Cristo, de acordo com Allan Kardec. Não pode sair daquilo. Se sair, você é excomungado igual na Igreja Católica, que você fica, te olha de mau lado, assim, de lado. Então olhar 43. Sabe como é que é? Oblíquo. Então, é um problemão isso aí. De modo que lá é o seguinte, tem doutrinação, tem dogma. Os dogmas de Allan Kardec e Jesus Cristo, isso é dogma. Nós não podemos. No Espiritismo ainda não tem, com todo o esforço que os espíritas fazem, não tem pesquisa livre, solta, para valer, liberada, democrática. Não existe isso, porque é religião, é seita. E outra coisa, eu deixei lá, já vão para meio século. E o que se passa? Piorou tudo em vez de ter ajudado. O povo está querendo falar que melhorou nada, piorou. Por quê? Eles já estão falando nas questões da teologia espírita, aquela coisa toda. Então, já era. O processo é mais um esforço que foi feito de renovação,
foi tudo por água abaixo. Mais um que caiu. Agora, ó, o último agora que está caindo aí são os evangélicos que estão falando que o Jesus vai voltar à Terra e deve ser, segundo os meus cálculos, ele deve voltar à Terra, então, para eles ensinarem a ganhar dinheiro, porque templo é dinheiro para eles, que eles só estão enriquecendo. Já tem um bispo aí, parece que já tem bilhões de dólares na conta dele. E outra coisa, mora num lugar, mora no outro, tem os lugares todos, está melhor do que o Papa, o cara. Então, daqui a pouco, eles vão afrontar o Papa, vai ter uma briga entre eles. Esse Papa já deve estar saindo, porque ele não está dando conta disso. Essa turma está crescendo mais do que eles, através dos dízimos e da exploração que eles estão fazendo com o povo. Deve ser por isso que o Papa está caindo fora. Outra coisa, o Papa não deu conta da pedofilia. A pedofilia agora, o povo está aí fazendo essas campanhas todas, está tudo vindo à baila, à tona. Como é que fica isso? Então, nós estamos vendo, as réus estão proliferando, estão aparecendo em grande número. Vamos ver o que vai dar com isso. Eu agora entrego o professor Márcio a você. Márcio. Alô? Parabéns pelo verbete, primeiro, né? Eu dou parabéns. Agora, aqui na página 11, Fatologia, a 19ª e 20ª linhas. A capacidade de transformar o erro, as perdas ou as incompreensões em ensinamentos inerentes ao processo de aprendizagem evolutiva. Dá para dar uma ampliada, por favor? É justamente a ideia de que você tem que entender o processo, né, da evolução como dentro dessa sua condição, dessa sua possibilidade de errar também. Não errar voluntariamente, mas como uma consequência, muitas vezes, das tuas próprias limitações. Mas não ver isso, né, ter isso como um recurso para a sua própria evolução. Então, essa que é a questão central, quer dizer, você transformar o erro num instrumento evolutivo. Não com a perspectiva de ficar agora receptivo ao erro, obviamente, mas na medida em que ele ocorre, né, como algo inerente ao próprio modo como você está enfrentando a própria realidade, você fazer essa virada. E isso vale também para a transformação do erro. Qual foi a outra coisa? 21. As perdas e as incompreensões. Muitas vezes você também não é compreendido efetivamente. E isso é uma coisa que você deve entender como um mecanismo que faz parte do próprio processo da inter-relação consciencial. A questão essencial é você ter sempre uma perspectiva evolutiva e ver, aceitar num sentido de resignação, mas aceitar os fatos e fazer dele instrumento da sua evolução. Fazer dele instrumento da sua autocrítica. Essa que é a essência do processo. O que eu achei interessante é que é um processo dialético aqui de transformar o erro em acerto. Agora, na própria página 11, é o final da última linha da página 11 e ela continua na 12, né? O princípio filosófico antigo de ter coragem para mudar o mutável, paciência para acertar o imutável e sabedoria para diferenciar as duas condições. Esse é um princípio bem antigo, né? E que ele já fala por ele mesmo. É isso que é exatamente o que a gente está querendo dizer aqui. Eu acho bem legal a tua colocação, Arlon, porque você vê bem, dentro do verbete, a grande questão da coragem é a ação. Mudar. Não é? Agora, a gente tem que entender que a evolução, ela tem, né, uma inevitabilidade. Isso aqui é uma coisa interessante. Quando a gente fala de mudar, a coragem de mudar, a gente tem que entender que a evolução, ela digamos assim, ela é inevitável e, no certo sentido, ela se impõe. Isso é um fato. E é nesse sentido que eu digo que você tem que ter essa coragem, né, para aceitar aquilo que é imutável. Imutável no sentido da lei da evolução da consciência. Né? Essa lei do evoluir, ela existe, ela é imutável nesse sentido. Nesse sentido, você tem que aceitá-la através de que mecanismo? Da compreensão dos mecanismos da evolução. E essa aceitação é uma aceitação no sentido de você discernir, remete à noção da inteligência evolutiva, que vai fazer com que você aceite aquilo. Você aceita aquilo porque você adere racionalmente àquela realidade. É uma vontade cosmoética nesse sentido.
né? Que você o faz, que é a essência da vontade cosmoética, né? Quando você compreende e adere à própria realidade, pelo fim nela mesma, não tem o que discutir, aqui para você é tranquilo. Então, essa é a ideia básica do processo. Né? E a sabedoria, justamente, porque você precisa distinguir quando é um caso e quando é outro. E isso aí remete, mais uma vez, ao discernimento. Nessa questão, eu tenho mais dúvida no que seria o imutável. Né? Você já falou alguma coisa, mas se pudesse... Então, vamos lá. O imutável aí, por exemplo, eu estou, digamos assim, há uma realidade aqui, eu não tenho, veja bem, competência, né, para me sobrepor à própria realidade do cosmos. O cosmos, ele é uma realidade para mim, não tem como eu mudar. Isso é um dado de realidade. Tá certo? O que me compete é a compreensão dessa realidade. E nesse sentido que eu falo de aceitação. Porque eu só não aceito quando eu não compreendo. Eu não mudo também quando eu não compreendo que é para mudar. E para isso eu tenho que ter sabedoria. Entendeu? Correto. Ficou bem claro, obrigado. Márcio, aqui na letra A, aqui no lado A, na página 11, fatologia de baixo para cima, a quinta linha, a distinção entre o respeito evolutivo e o acompliciamento. Na sua opinião, na sua experiência, qual que seria, vamos dizer assim, a base da diferença entre o respeito evolutivo e o acompliciamento? Porque eles são muito... É uma nuance muito próxima uma da outra. Qual que, na sua experiência ou na sua vivência, que você poderia nos dar como, uma, vamos dizer assim, a premissa, a dica, para a gente não errar no respeito evolutivo e no acompliciamento? Olha, o que é que você tem aí? Isso remete a uma série de outras questões. O elemento central para você se posicionar, obviamente, que é o autodiscernimento que você tem naquele momento evolutivo, tá certo? Não tem como você fugir a essa sua condição. Agora, o que é que você tem que fazer para avançar nessa compreensão? Aí você vai ter que mobilizar os outros recursos evolutivos que você dispõe. Quais são eles? A tua autoparapercepção. Segundo, o domínio das energias, não é? A tua intencionalidade é fundamental. E por aí vai, eu poderia citar uma série de coisas, mas eu vou citar um essencial nesse processo aqui para mim, que valeria para outras questões mais. A amparabilidade. Entendeu? Aí, para mim, entra como um elemento essencial, em que você vai articular seu autodiscernimento nessa relação, que é a melhor maneira de você expressá-lo e ampliá-lo. Entendeu? Além de fazer recurso a outros mecanismos, sinaléticos, por aí vai, que a gente conhece. A gente, às vezes, confundir o que é o autorrespeito com acompliciamento. Se a gente pensar no dia a dia, a gente tem que parar. Falar, opa, eu estou no autorrespeito ou eu estou sendo cúmplice? Ou você está fazendo, digamos assim, uma intrusão, né? No sentido de tentar, na ideia de estar querendo. No caso aqui é o contrário, né? Eu estou mostrando o outro lado aqui. O contrário, assim, será que eu estou saindo de banda ou eu estou concordando, né? Sendo um cúmplice e não tendo coragem, na hora certa, no lugar certo, na forma certa, para ajudar aquela pessoa. Agora você veja, além disso tudo que eu falei, né, você tem, eu acho que é tipo da conscienciologia. Você tem os elementos centrais e você depois vai reunindo todos os múltiplos fatores que estão ligados ao teu agir cosmoético, agir evolutivo, tá certo? Então você vai buscar todos esses elementos. E no final, se você age dessa maneira, é o que eu digo, você está tranquilo intimamente. Você fez o melhor de você. E tem mais, se não der o certo, você vai saber depois e vai corrigir o caso do erro. Minha avó dessomou de AVC há 3 meses, com 94 anos. Ela cresceu em área rural, não aprendeu a ler, era ansiosa, tinha bronquite e hipertensão. Dos mais de 50 netos, eu sou um dos 3 com quem teve mais afinidade.
Desde então sinto dor nas têmporas, no maxilar, nos dentes e na região dos cílios, vive embalonamento. Às vezes minha mandíbula quer mexer sozinha. Faço EVs pela vontade diariamente, mas não consigo, não sinto a cabeça, o laringo, o esplênico e o sexto chakra. Essa assistência deve demorar quanto tempo até a segunda dessoma? Que assistência é essa? Você acha que você está assistindo ela desse jeito? Não, isso aí é assédio. Isso é possessão. Tem que deixar ela seguir o caminho dela. Achei que o acoplamento fosse assisti-la pela minha ectoplasmia. Não, ela está tentando fazer acoplamento. Esse negócio que você está falando, ó, você está explicando aqui o início da psicofonia, a incorporação. A hora que você falou, desde então sinto dor nas têmporas, no maxilar, nos dentes, na região dos sinos. E às vezes minha mandíbula quer mexer sozinha. Isso é psicofonia, que besteira é essa? Você precisa desenvolver as coisas, mas através do EV. Não vai dar passividade para ela, não. Tira fora, quem manda no seu corpo é você. Deixa de ser boboca. Deixa ela seguir o destino dela. Ela está como parapsicótica pós-dessomática. E outra coisa, ela não teve muita instrução mesmo na vida dela, com esse processo da idade, aquilo fica fixado, dá um monoideísmo, está bem claro. Agora, melhor estar comigo do que em alguma baratosfera? Não, ela não vai em baratosfera, você pode seguir, exterioriza energia, o amparador vai encaminhá-la. Mas como poderia ajudá-la sem me prejudicar? Não, você tem que dar um jeito dela ficar longe de você. Tenho tido burnout, dores e mini doença. O que você quer mais? Você quer dessomar? É assim que começa. O nosso amigo tem 31 anos. É um boboca, no caso. Você acorda, ó. Acorda. No verbete do DAC, por favor, em argumentário, página 17 e 18, poderia comentar os itens 10, mega cosmoeticologia e 11. Mega cosmoeticologia é o seguinte, é a hora que a pessoa já tem uma visão de cosmoética muito avançada. Então, ela tem um código pessoal de cosmoética, que é o CPC, bastante evoluído. E, ao mesmo tempo, ela já encaixa aquilo dentro do CGC, que é o Código Grupal de Cosmoética. Com isso, então, ela tem uma visão ampla. O Serenão, por exemplo, ele trabalha fazendo assistência, às vezes, continental, quer dizer, um continente inteiro. Não é só uma pessoa, só um grupinho, mas, às vezes, é o povo todo de um continente inteiro. Pensa nisso, que isso é a mega cosmoeticologia. Estou dando exemplo de vários tipos. Agora, a mega perfectibilidade é a mesma coisa. É aquela pessoa, porque aqui nessa dimensão não existe perfeição. Todo mundo que vem aqui está imperfeito. Por quê? É obrigado a estar respirando sem parar, etc. Tal. Há um restringimento, constrangimento, um restringimento de manifestações. As pessoas perdem o processo das unidades de medida da consciência. Isso tudo tem que se levar em consideração. A mega perfectibilidade é aquilo que você faz o máximo que você consegue com autolucidez e percussiência dentro do aspecto da assistência cosmoética aos outros. Isso seria a mega, o máximo que você conseguiu. Álvaro Betógrafo. Em tecnologia, página 12, terceira e quarta linhas, poderia explicar a técnica das vivências auto-incorruptoras e a técnica do aqui e agora multidimensional? Estou falando sempre em cima da minha experiência. Algumas técnicas até eu vi em função do verbete, depois tentei fazer uma reflexão. No caso primeiro, da técnica do aqui e agora multidimensional, qual é a ideia que está aí presente? É essa noção da evolução, né, que você tem como um processo, mas onde o que conta, o que é essencial no teu evoluir, é esse momento, que antecede o futuro e que traz o passado, simultaneamente. Então, o que importa é você agir cosmoeticamente, no caso, em cima daquela situação concreta, efetiva. Aí tem duas coisas que é interessante. Se você pensa numa perspectiva mais da ética, você estaria pensando em quê? Na noção de espaço-tempo, né? Fisicalista, né? Newtoniano. O que é importante aqui é a técnica do aqui agora multidimensional. Quer dizer, eu estou agindo nesse momento, no aqui e agora, numa perspectiva multidimensional, né? Que transcende essa relação da temporalidade e que dá a noção efetiva da evolutividade. É isso que me leva, portanto, a um agir
cosmoético, em termos de multidimensionalidade. Isso seria a primeira questão, né? A outra foi... A técnica do aqui e agora multidimensional. Da vivência das... É justamente você não fazer, não ceder, né, às corrupções, né? E em que consiste essa técnica? Eu vou dizer uma básica. É você estar no processo da autoconscientização cosmoética, que foi por onde a gente começou. É você buscar no cotidiano, que está lá no final do texto, né, você fazer da autocoerência cosmoética, né, o impulso, né, o instrumento, né, a te conduzir na vivência do teu cotidiano. Então, o que é que eu busco essencialmente? E isso, para mim, é uma coisa que é mais pertinente à minha própria busca desse processo. É a autocoerência. Quer dizer, se eu fizer qualquer ato, entendeu? E não estiver sendo coerente, aquilo gera o que a gente chamaria do constrangimento cosmoético. Não tem erro. E eu, então, não, essa é uma coisa que não dá. Eu tenho que me antecipar. E se vem... Estou vendo que você está caprichando. Agora, então, é bom eu explicar. Esse nosso amigo perguntou, é seu xará, ele chama Márcio. Tem alguma afinidade aí, alguma coisa, eu não sei o quê. Agora aqui, Alver Bertoga. Gostaria que ampliasse a ideia do mega destemor cosmoético. Mega destemor. Então, vamos lá, né? Essa é prologia, né? Deixa eu ver onde é que está aqui. Mega... Qual é a página? Diga aí só o que é que eu já falo. É o egocídio, né? Bom, então vamos lá. O que é que ele está perguntando? Sobre o mega destemor cosmoético. Ele quer saber o seguinte, queria que você ampliasse a ideia do mega destemor. Eu vou passar isso. Então, entenda, o que é que a gente está chamando de mega destemor cosmoético? O egocídio entendido como processo, resultante da crescente autogovernabilidade cosmoética interassistencial. Portanto, entenda que se é o egocídio que eu estou falando, essa morte do ego, é um processo que tem a ver com o quê? Com o próprio evoluir da consciência, é uma coisa permanente. Né? É o evoluir. E o que é que significa isso aí, na verdade? Significa você assumir a sua autogovernabilidade interassistencial. Você ser você bancar as suas próprias decisões cosmoéticas. Para isso, e aí que é o essencial, você tem que ter consciência dos egos temporários, dos papéis sociais que você está desempenhando na intrafisicalidade, e saber que aquilo não é você, e não se apegar a isso. Saber que isso é um instrumento meramente de um contexto numa existência. E a partir disso, então, você ser capaz de vivenciar o quê? Vivenciar a interassistencialidade e agir conforme seus princípios e valores cosmoéticos, que é justamente essa autogovernabilidade. Seria isso. A TENEPS praticada pelo casal pode otimizar a sexualidade, incrementando a libido e potencializando o lado afetivo da dupla? Como isso ocorre? Não, a primeira coisa, TENEPS não tem nada a ver com o sexo do casal diretamente. Mas o problema todo é o seguinte, quando o casal começa a praticar a TENEPS, um numa hora, outro noutra hora, às vezes até em locais diferentes, isso melhora o ambiente da casa. Melhorando o ambiente da casa, vai melhorar a alcova. Melhorando a alcova e a energia, vai melhorar a vida sexual do casal. Isso é praticamente inevitável. Agora, é lógico, se os dois praticarem a TENEPS, há uma conjugação desse processo de energia com potencialização de melhoria das energias do holo pensene doméstico. É aí, então, que melhora. Mas não é só a vida sexual, é o entendimento do casal, os processos profissionais de cada um, a vida e as manifestações sociais de cada um, aquilo que o professor Márcio estava falando sobre os papéis sociais da pessoa, que todos nós somos atores dentro do processo, do cenário social. Então, isso aí melhora a interpretação do seu papel pessoal junto, o duplista com a outra duplista, aquilo ajuda muito. Por quê? A TENEPS, ela faz uma limpeza, uma profilaxia, uma vacina diária do processo energético. E isso, então, a vida inteira, o ano inteiro, pensa bem, como é que as coisas melhoram. Esse é o caminho. E em cima dessa questão, professor, que foi feita anteriormente, que eu acho que ela é central no trabalho, né?
Eu penso assim, que isso talvez seja o maior desafio do ponto de vista da evolução, né? Porque esse apego é você se identificar... Não, e outra coisa, quem começa a fazer TENEPS nunca mais vai deixar de fazer, nas próximas vidas, próximos corpos, tudo que a pessoa vai ter. Porque ela vai acabar chegando ao FIEX. Isso, então, é que ela começa a se desvencilhar e se libertar da vida humana. É por aí. Então, o povo pensa que vai deixar de ressomar, renascer aqui, só porque fez isso ou fez. Não, não é assim. Ele tem que começar a fazer isso na prática. Então, TENEPS ou FIEX, aí ele entra na semiconsciência, ele começa a deixar a vida humana. Ele só deixa quando ele se transforma, ou se fica na transmutação da serenologia do Homo sapiens sereníssimo. Então, o povo tem que entender essa gradação. Não é assim. Então, por exemplo, o povo vai na religião e pensa que vai furar o céu, que nunca mais precisa voltar aqui. Isso é bobagem. Ou senão aquela turma, não, você vai lá, solta a bomba na hora que for, eu amo bomba. E aí vem o anjo de guarda e te leva diretamente para isso. Você nunca mais vai aparecer aqui. Isso é loucura, tudo doido. Então as religiões estão ficando cada vez mais birutas. Ó. Isso é terrível. A verdade, então, nós estamos falando aqui com a maior lógica, como é que é o processo evolutivo. É isso que a gente vê por aí, fora do corpo. Porque no caso aí, é justamente o espaço da TENEPS, é onde você pode justamente superar todos os contrafluxos desses egos. Né? Tem um companheiro seu, que é o amparador de função, que traz o povo que precisa de ser amparado. Quase sempre. Tem relação também com ele. Porque ele é seu amigo. Ele é igual a você. Você está entendendo como é que é? Tem muita afinidade. Então, estão trabalhando aonde precisa. É o top, é o máximo. Então, a TENEPS é o máximo sobre isso. Agora, tem outros assim, efeitos colaterais positivos. Né? Um deles é aquela mulher que chega e fala assim, TENEPS é o Santo Antônio. Eu já arranjei casamento. Eu estava invicta há 25 anos. Arranjei casamento 6 meses depois da TENEPS. Isso é o máximo. Aí eu queria que o senhor me explicasse o que foi. Eu falei assim, porque você entrou no salão de beleza, o Beauty Parlor. Que a hora que você começou a mexer com energia todo dia, você vai melhorando, vai aperfeiçoando a força presencial, fica tudo com maior formosura, mais acessível, a simpatia, a empatia, tudo se expande. Tem razão. A gente não pode dizer que não. Entende? Então, já teve gente que já quis me dar prêmio por causa disso. Estou muito feliz, casei, não sei o quê e tal. Professor, pergunta sobre o DAC. Elisa, aqui no B. Aqui na sua frente. A questão do argumentário também. Tem aqui conscienciês vivenciado, que é o item 4. O item 6, extraterrestriologia. E tem mais, eu não sei se a gente pausa e depois continua. Não, o caso é o seguinte, o 4 é o consciência vivenciado. Para a pessoa vivenciar isso, ela tem que estar fora do corpo, em altas condições aí de paratelepatia extrafísica. Se ela tem, ela vai começar a examinar isso vivenciando o processo. Certo. Então esse aqui é o caminho da vivência aqui, que é coisa mais avançada mesmo, do jeito que nós estamos falando, dentro da holotraforologia. Mas isso a gente pode vivenciar, nós comuns aqui, pré-serenões, projetados, mas você uma expansão, é talvez? É a paratelepatia que permite isso, para você começar a entender consciência, porque é coisa muito complexa. Sim. Porque chega num certo ponto que acaba esse problema de comunicação do jeito que nós temos aqui. Agora, por exemplo, numa paracomunex, comunidade extrafísica evoluída, lá tudo é da base da paratelepatia avançada. Certo. Entende? Agora, o outro seu é o extraterrestriologia. Sim. Isso é o estudo da extraterrestrialidade, que já tem até uma IC que está sendo formada. Eu faço parte dessa Pois é, você é a chefa. Você é que devia responder por isso, não eu. Não, eu tenho a questão, né? Quero entender melhor sobre isso. Pois é, mas o caminho é por aí. A conexão com a autocosmoconscienciologia. Pois é, porque a cosmoconscienciologia, ela expande isso tudo. Então aí você vai começar a entender como é que são outros planetas, mais evoluídos do que a Terra, a situação toda.
Através de Existem as projeção. viagiologias extrafísica, entendeu? Que você vai e faz uma viagem de excursão paracientífica para examinar o problema. Tem Sim. paratécnica para isso tudo. A gente até começou a conversar sobre isso lá na IC, para utilizar esse tipo de técnica. Tentar, né, pelo menos. Aplicar e chegar lá. Mas aí eu gostaria de saber mais detalhes, né? O senhor já deve ter feito várias vezes. Vamos trabalhar. Qual que é o outro que você queria? Intermissiologia prolongada, o item 8. E depois, na outra página, tem o omniparadireitologia, o 12. E, finalmente, o 15, pós-mega-euforização. Então, vamos ver aqui primeiro, esse aí que você perguntou, intermissiologia prolongada. Sim. A intermissiologia prolongada, ela tem duas qualificações. A primeira, que muitas vezes a pessoa fica na intermissiologia, mas ela vai para a baratrosfera. Então, é um processo patológico, nosográfico, ruim. Então, é um problema doentio. A pessoa, às vezes, pode ficar lá 800 anos naquele infernão que ela gostou disso. Entendeu? Porque ela está pirada. Sim. Ali ela é parapsicótica, do jeito que eu estava falando da vovó aí, do nosso amigo, esse negócio todo. Ela chegou nesse nível. Agora, tem um outro positivo, que é a hora que a pessoa vai para fazer assistência e preparar uma vida especial que ela vai ter proximamente. Então, aí ela passa mais tempo na intervenção para poder aperfeiçoar os dados da próxima vida. Mas esse seria o caso já a partir do ser desperto? Não existe uma... Quase sempre é com a dispersidade que acontece isso. A pessoa já deve ser, pelo menos, uma mini peça autoconsciente do maxi-mecanismo multidimensional, está entendendo? Interassistencial. Estou entendendo. Agora, você perguntou aqui a omniparadireitologia. Sim. Isso aqui é você estudar aí com as nossas amigas aí da... Entende? Que estão estudando o paradireito. Principalmente a Marlene. Conversar com ela como é que é. Agora, o que se passa? A omni é a hora que o paradireito atinge todas as linhas de atividade e de cognição, de pesquisa das pessoas. É isso que me deixa curiosa, a omni. Certo. Entende? E agora tem o 15, pós-auto-mega-euforização. É o que já tinha falado aí antes, que é o seguinte: você tem a mega-euforização, o que você vai fazer depois? Aquilo lá não foi dado a você gratuitamente. Tem que ver quais os frutos daquilo, quais as decorrências, os efeitos. O que é que aquilo vai influir na sua vida em matéria de assistência? Sim. Entende? Mas aí, esse auto-mega-euforização não seria eu mesmo? É aquele período, o período que você vai ter depois. Você ficou felicíssima, aquilo clareou um monte de coisa na sua cabeça. Sim. O que é que você vai renovar? Você tem que fazer uma reciclagem na sua vida com isso. Isso não é à toa. Entende? Sim. Tá ok. Vamos Depois trabalhar. Tem mais aqui que eu marquei, mas vou deixar para o pessoal perguntar. Eu marquei o DAC inteiro, achei muito interessante. Pois é, vai em frente. Tá, você tem toda a liberdade de perguntar e não paga nada aqui. Tudo é gratuito. Posso continuar agora, então? Pode, eu estou falando. No complemento, serenologia, aí tem a frase, né? A culminância evolutiva de inteligência e autodiscernimento nesta dimensão intrafísica é a serenidade do ser serenão. Isso me deixou também meio curiosa para entender melhor. Você está falando aqui a culminância evolutiva da inteligência e autodiscernimento nessa dimensão intrafísica, que é a serenidade do ser serenão. Pensa só numa coisa. Quando o serenão vai renascer, ele não perde a lucidez dele nem no período fetal. Certo. Ele fica junto, mas ele está consciente lá dentro. É igualzinho, por exemplo, certas pessoas que entram em estado de coma, mas já estão conscientes de tudo que está se passando. Entendeu? Agora, ele é assim na fase fetal. Em matéria de lucidez, isso é o top, é o máximo que pode acontecer com a gente. Então, se ele não perde a lucidez na vida uterina da fase fetal, pensa bem no resto da vida dele. Ele está sempre lúcido, sempre aware, está sempre, entendeu? Acordado, desperto, vivório, entendeu? É a hiperacuidade. Ele está ali, a parapercussiência, atilado, vivório. E eu vi aqui, assim, que
pelo que eu entendi da frase, a culminância de inteligência e autodiscernimento é a serenidade. É isso? Essa conexão? A base da serenidade, a estrutura da serenidade é isso. A pessoa é serena porque ela tem isso aqui. A inteligência. Por exemplo, os sereninhos e as sereninhas que estão começando a aparecer por aqui, é porque já tem um pouco de inteligência, já entende a inteligência evolutiva, aí e já tem um discernimento já acima da média, porque senão não alcançaria isso. Mas, tem que começar por isso aqui. Como é que é você? Faz aí com a mão. Eu tomo uns remédios que eu não sou muito assim, não. Ela não treme, não, né? Como é que está aí? Vocês estão aí perto. Ela está tremendo ou não? Está assim? Assim, não. Não está, não? Então, você já está começando. Esse aqui é efeito colateral. Infelizmente, para tratar da fibromialgia e tudo, tomo uns remédios que são meio pesados e daí dá esse efeito de dar um tremorzinho, assim. Eu fui hoje ao médico e ele falou que eu tenho que aguentar. Não tem jeito. Mas, enfim, aí na pós-serenologia, também no adendum, a serenologia começa na antiguidade e é concluída na posteridade. Ou seja, após a nossa demora séculos, multividas e multi-intermissões, para quando se transforma na consciência livre. Isso. Que é a moksha, é a libertação. E aí ele não vai mais ter nem mental soma, né? Ou vai ficar de mental soma? Ele só fica de mental soma. E a gente não sabe como é que é isso depois. Depois não tem mais. Aí eu deixo sua conta para você estudar. Entendi. Nesse ponto eu passo para você estudar. Tá, ele já, só para fechar, essa da serenologia, ele aconteceu já com todos os serenões atuais, começou lá, seria tipo na pré-história. Por exemplo, a Terra não tem nenhum serenão daqui, não tem nenhum serenão nativo, autóctone, e tem aparecido aqui na Terra, que ela é novinha, o serenão é mais velho que isso. Isso que eu queria entender, tá? Então é muito tempo mesmo até conseguir milênios nisso, milênios e mais milênios. Okay. A maioria das coisas que eu estudo, inclusive na mini tertúlia, são dos últimos 10 milênios para cá. Quer dizer, são 100 séculos. 100 com C. Tá? Ok, muito obrigada. Professor, quero só fazer um pequeno esclarecimento aqui sobre o Colégio Invisível da Cosmoética. Isso é com o Márcio. Aproveitar, né? Ele é o chefão. Ele é o chefão. E qualquer coisa, é ele que tem que falar. E tinha uma teletertuliana, acho que perguntou, não sei, segunda ou terceira a questão. O Colégio Invisível da Cosmoética vai fazer 10 anos este ano. Ele passou por algumas mudanças, né, com o surgimento do Paradireitologia, que está indo muito bem. E para participar desse colégio, basta querer. É psiquecosmoeticologia@gmail.com. Entra lá ou procura na internet e nós damos suporte com encontros à distância e presenciais. Muito bom. Tá? Ótimo. Agora, em Trinomiologia, página 12, quinta linha, por favor. Relate o trinômio: auto-organização pensênica, auto-prioridades evolutivas, autossuperação da ansiedade. Auto-organização pensênica, né? Auto-prioridade evolutiva e autossuperação da ansiedade. Você vê que você agora da serenologia, isso aí você está caminhando aí. Nisso aí está de acordo com o verbete que eu estava falando. Então, a ideia central é a seguinte, aqui, conforme nós comentamos já no início, né, a essência, o base, né, do processo aí é a auto-organização pensênica. Quer dizer, você tem que ter a lucidez pensênica na perspectiva da ortopensenidade. É isso daí, né, que vai te possibilitar o quê? Ou está ligado a autopriorização evolutiva, que é nada mais, nada menos do que você priorizar os teus valores cosmoéticos, no certo sentido. E na medida em que você prioriza a tua existência, digamos assim, acaba com a ansiedade. Não tem como você ficar mais ansioso, porque a essência de todo o processo é justamente essa priorização, é você discernir qual é o sentido aqui da tua existência numa perspectiva evolutiva. Né? Porque a essência mesmo da ansiedade é como se, diria assim filosoficamente, é o medo do desconhecido, é o não ser, né? E isso daí, como é que você supera? É autoafirmando as tuas potencialidades evolutivas. Essa autoafirmação dessas potencialidades evolutivas
quais são elas? É justamente a priorização, né? A priorização da consciência. Quer dizer, eu acho que essa que é a essência do processo. Conheço algumas religiões, mas nenhuma me satisfez. Um dos aspectos que procurei resolver foi a minha inclinação homossexual. Mas descobri que dentro delas também havia homossexuais. Gostaria de saber, lá é que tem mais, né? Gostaria de saber o que tem de fazer para ultrapassar a homossexualidade. Há preceitos? Praticar a oscilação longitudinal voluntária de energia é suficiente? Não. Senão, o que posso fazer a partir de minha casa, uma vez que não me sinto à vontade para falar disso com quem quer que seja? Escuta, se você vier ao Brasil, se aparece aqui que eu vou te dar umas coordenadas gerais. Eu já tive muitos amigos, ainda tenho muitos amigos homossexuais, e muitos deles deixaram a homossexualidade porque acharam que era melhor deixar, que a vida está muito difícil para viver com a homossexualidade. Parece que é o seu caso. Se for, ele mora em Barcelona, na Espanha. Qualquer coisa, você dá um pulo aqui, que nós vamos conversar com calma, eu vou te dar uma geral, que eu trabalhei, por exemplo, com um homossexual durante 10 anos, que foi o Chico Xavier. Mas o problema é esse, no movimento espírita está cheio de homossexuais, muitos que são líderes até hoje, porque as religiões estão cheias deles. Por isso que você vai ver, a opção de padre entra no processo religioso lá, e na via da sacerdotal, devido à homossexualidade. Por isso é que tem tanta pedofilia na Igreja Católica. Isso tudo tem relação. Pedofilia, homossexualidade, que é aquilo que eles chamavam sobre as transgressões sexuais, aqueles negócios que havia, subversões, etc. Tal. Agora, o que se passa? Não é só o processo de mexer com a energia. O ideal é você começar a pensar nos outros, pensar no universalismo, na mega fraternidade e lembrar que a sua consciência não tem sexo. Quem dá valor demais para a sexualidade está perdendo tempo, que isso é tolice. O sexo existe para essa vida, para essa dimensão. A sua consciência, ela é universal, ela é assexuada, não tem nada a ver com isso. Sexo é coisa de bicho. E o homossexual ainda é pior ainda, porque ele não se satisfaz. Com o passar do tempo, ele vai querendo mais ainda, mais experiência dentro do processo, e aquilo não satisfaz. Isso piora todo mundo. Eu, por exemplo, durante a minha vida, que eu estou vendo o processo de homossexual desde a minha infância, o que é que se passa? Eu vi isso tudo de perto, amigos, gente de todo tipo. E vi também lésbica. E hoje as lésbicas estão começando a aparecer, que elas eram socialmente invisíveis. Agora não, elas já estão explícitas. Então, tudo isso eu já vi. Mas veja, até hoje eu nunca vi um casal de homossexuais que conseguisse chegar às bodas de ouro de 50 anos. Ninguém aguenta muito tempo, eles acabam sendo promíscuos. E isso tudo o que é? É porque dão valor demais para o sexo. Então, você tem que tirar a cabeça do sexo e pensar na assistencialidade. E começar a trabalhar com mental soma em vez do sexo soma. Esse aqui é o caminho mais sério. Agora, para isso, eu vou te dar umas dicas, o que você deve fazer. Do ponto de vista geral. Mas essas coisas a gente fala pessoalmente, não dá para estar falando geral, não, que o povo não entende. Tem tanto processo hoje, eu mesmo já falei aí antes sobre pedofilia, baseado nisso. O que está acontecendo na Inglaterra? Que eles não estão confiando nesses grupos que estão chegando lá para falar de pedofilia, que estão achando que eles estão querendo legalizar a pedofilia, o que é uma loucura, né? É muita gente doente que sofre o resto da vida devido ao abuso sexual que foi feito, às vezes pelo pai, pelo irmão, pelo tio. Isso é terrível na infância. Mas fala. Alô? Tá. Uma senhora chamada Theresa May, que ela é secretária do primeiro-ministro na Inglaterra, que o projeto de lei dela, que sex offenders e pedófilos que já cumpriram sua sentença podem adotar crianças e podem trabalhar com crianças também. Então, tem um grupo bem grande de pessoas trabalhando com isso. Tem uma outra senhora chamada Helen Rees, que ela é advogada e ela dá aula na London School of Economics, muito famosa. E tem um grupo bem grande de pessoas suportando essa ideia. Quem está falando mora na Inglaterra.
É bom você falar. E o pessoal está comentando que tem uma possibilidade grande de ser legalizado. E eu pensei, parece ser um absurdo tão grande, mas pelas notícias, as coisas estão tomando uma dimensão bem assustadora. Inclusive com o caso do Jimmy Savile, que era um apresentador de televisão bem famoso, que agora que morreu, começou a aparecer 300 vítimas. E então, a BBC, também não sei se pode falar isso. Antes disso, aconteceu também em Portugal, aquele caso do homem lá das noites marcianas, que também teve uma empresa, com uma associação toda, que tinha um processo sério de desvios sexuais lá. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que há um tempo atrás... Já há alguns anos isso. Esse homem, eu tive contato com ele porque eu fui nos Noites Marcianas, que era o programa da televisão mais visto em Portugal, entende? De madrugada. E agora, depois descobriu que ele era um dos chefões da máfia, da pedofilia lá. Pois é. Eu queria entender um pouco a questão da homossexualidade e da pedofilia. O fato das duas parafilias estarem juntas com a promiscuidade. Eu lembro que o senhor fez uma relação há um tempo atrás pelo fato deles não sentirem a completude que somente o casal heterossexual tem com as energias. Procede isso? Aí depende do que é que eles pensam em matéria de energia, porque eles exageram tudo isso. Agora, a pior coisa que tem na questão da homossexualidade não é nada disso que nós falamos. É o problema que a pessoa, com o passar do tempo, ela não consegue manter a forma do veículo de manifestação dela. Então, por exemplo, eu, antes dessa transexualidade, eu já tinha falado, lá no interior lá de Minas, já tinha falado, o dia que eles fizerem a mudança de sexo, que isso vai acabar acontecendo, a pessoa vai mudar o sexo, depois ela vai querer voltar atrás, que ela não está satisfeita com aquilo. Está cheio de casos desse jeito. Isso já é o início dessa mutação. Agora, essa mutação, quando ela ocorre, começa a alterar o psicossoma. A hora que acontece isso, a pessoa parece uma ameba, ela não para nunca na forma. Ela está sempre se transfigurando, está sempre alterando. Isso é a pior coisa que tem. Agora, a homossexualidade é um dos caminhos para chegar nessa parapatologia. Isso é que é o pior de tudo isso aí. A maioria dos homossexuais nem pensam nisso, eles não sabem que isso existe. Então, como é que fica? Agora, o que eu vejo na questão da pedofilia já é outro aspecto mais sério. É muita gente que aparece aqui que está a vida dela toda, principalmente as mulheres, ela está estigmatizada para o resto da vida. Nunca, às vezes ela chega aí, ela tem 40 anos, 38 anos, nunca falou aquilo para ninguém. No entanto, a vida dela é toda transtornada, toda alterada, e a culpa tudo é devido ao pai, é devido ao irmão, é devido a um tio, um parente dentro da casa dela quando ela era criança. E às vezes aquilo foi 5 anos, 10 anos, 15 anos de abuso sexual da criança. E ela estigmatizou aquilo, não consegue sair. Agora, a psicologia hoje transpessoal, e essa maior aí, mais séria, e principalmente essa cognitiva, entende? Está ajudando esse povo, a comportamental. Isso aí tem ajudado demais o povo. Vamos ver como é que fica. Agora, com esse povo aí, que a gente não pode confiar nessa instituição lá inglesa. Não é a única, tem o NAMBLA também nos Estados Unidos. Tem. E as duas instituições recebem isenção de taxas pelo governo. Agora, você podia arranjar os livros sobre isso que eles já andaram publicando, que eu queria ver como é que é. Vou procurar, já estou procurando. Para a gente analisar isso aqui e dar uma opinião, porque o povo vive perguntando para a gente. Por exemplo, hoje tem mais esse que está querendo deixar a homossexualidade. Os homossexuais não gostam que a gente fale nisso, mas veja, isso é todo dia, tem gente assim. Porque viver como homossexual é uma tragédia, né? Nunca satisfaz todo mundo, é terrível. Por isso que a pessoa nunca... que eles dão valor demais para o sexo. Agora, é duro, porque tem aquela ideia lá dos americanos, que é o seguinte, um adolescente, em certas circunstâncias, ele pensa em sexo a cada 17 minutos. Está entendendo? Uma vez fizeram uma pesquisa sobre isso. Agora, homossexual parece que é isso. Mas ele não é adolescente mais, é adulto e está só pensando em sexo. E outra coisa, são promíscuos, a tendência de promiscuidade homossexual é terrível. Outra coisa também que eles não falam corretamente, que só falam no processo de assassinato feito por héteros sobre homossexuais. Isso existe muitos mesmo. E existe muita perseguição de homossexuais, o que está errado.
porque eles deviam ter liberdade de fazer o que eles bem entender com o corpo. Mas o problema não é esse, é que tem muito homossexual que mata o homossexual. Quando você vê aquela pessoa que matou o outro com 17 facadas, 37 punhaladas, você vai olhar que é o processo, porque ele está totalmente pirado, é o processo emocional exacerbado. Às vezes é o homossexual que está matando o outro. Eles geralmente abafam muito esse caso. Então, é homo com homo, não é só hétero com homo, não. É homo com homo também, que mata muita gente por aí, porque eles ficam pirados. Mas essa turma que dirige os líderes desse movimento não fala em homo com homo. É só hétero contra homossexual. Nem sempre é. Tem um percentual também que é homo com homo. Isso tudo a gente tem que falar, a realidade. Ok? Oi, Márcio. Na fatologia, página 11, na 9ª linha, você poderia explicar essa autoafirmação da singularidade consciencial através da interassistenciologia? De baixo para cima. A autoafirmação da sinal através da interassistencialidade. É autoafirmação, isso. A ideia central aí é a questão do teu trafor. Né? Megatrafor. É do megatrafor. Quer dizer, e outra coisa, é do sentido, né, que você carrega no contexto da interdependência consciencial. É aquilo que é específico, singular a você. E que eu traduzo, a melhor maneira de traduzir isso é através daqueles teus atributos, dos teus traços forças, né, a partir dos quais você vai promover a interassistencialidade, que é através dele que você vai atuar. Né? Quer dizer que essa singularidade seria o megatrafor pessoal. A partir do que você se insere, né, nesse contexto, né, da grupalidade, né, do fraternismo, do universalismo, realizando-se e ao mesmo tempo sendo interassistencial, participando das realizações das outras consciências e também sendo, em certo sentido, beneficiado por elas também. Usando sempre o mega perfeito. Quer dizer, na verdade, só pegando o gancho, né, esse papel do trafor aí, para mim, ele é essencial também nesse processo. Está atrás de tudo isso aqui. Né? Você chamou agora, eu estou destacando. Sim. Porque a essência, é o trafor, que você pode ver ele, a qualificação do trafor, é um mecanismo de superação dos trafares, entendeu? Perfeito, perfeito. Né? Você, para poder efetivar o teu trafor, vai o quê? Explicitar trafares que, para você, né, qualificá-los e efetivá-los da melhor forma possível, você vai ser conduzido à superação dos trafares. E o que é importante? Na medida em que você não efetiva teus trafores, o que é que vai acontecer? Vem a frustração, vem o vazio. Você está entendendo? Sim. Que é justa a ansiedade. Né? E o que é o trafor? E mais uma vez, é você priorizar a tua evolução, através do que? Dos teus traços forças da interassistencialidade. Perfeito. Né? Aí você pode ir fazendo a ligação com o problema da dúvida, da incerteza, por aí vai, você vai puxando uma coisa a outra. Tá, mas o ponto de partida seria o traforismo. Obrigada. De novo aqui, Sim. sobre o DAC. Eu estava observando aqui o título e a especialidade, mais a introdutório. Aí eu fiz uma conexão que eu queria saber se é isso mesmo. Então, autocosmoconscienciologia seria a pessoa se conseguir chegar sozinha, né, de acordo com técnicas próprias na cosmoconsciência. O auto seria isso, através da vontade. Certo. Aí está falando aqui, a abordagem racional às pesquisas da serenologia. Quer dizer, pesquisando serenologia, na linha de baixo, fala da questão das autopensionizações magnas. E, enfim, o que eu estou entendendo dessa conexão é que através da pesquisa, especificamente de serenologia, a gente vai chegando nessas autopensionizações, na mega euforização e até a cosmoconsciência. Agora, olha lá aquele memorando, que aquilo lá vai te ajudar. Ali tem vários itens, você pode levar em consideração. Entende? Você vai caminhar para a serenologia mais rápido se entender aquilo lá. Agora, sedimento, perturbabilidade,
auto-organização, a transafetividade, então, aí culmina com tudo aí, vai lá no toque da história. Certo. Mas precisa de entender isso. Então, a primeira coisa é fazer pesquisa para a pessoa raciocinar sobre o assunto. Específica sobre serenologia. Não, pesquisa sobre esses dados todos para você chegar na serenologia. Então, por exemplo, faça uma técnica de autorreflexão de 5 horas sobre transafetividade, autotransafetividade. Isso aí vai te dar muita ideia. Tá certo. Tem mais algum comentário que você possa fazer? Alguma... Não, o caminho é por aí, o processo é fazer investigação. Você está no caminho certo, você está estudando, está pesquisando, está perguntando, está questionando, esse é o caminho. Tá ótimo, obrigada de novo. Na fatologia, página 11, 11ª linha, poderia nos explicar sobre o medo como expressão básica das incoerências e indicador de conflitos íntimos? Exatamente isso que nós tentamos tratar até agora. Porque o que é a essência do processo? É que de onde é que vem o conflito? O conflito vem justamente do ponto de vista da pensanidade, né, da oposição que nós falamos entre o processo das emoções de um lado e o processo da ideia, da racionalidade, do discernimento do outro. Esse conflito aí, ele envolve o quê? Quer dizer, na medida em que, do ponto de vista do ego, né, você não quer abrir mão, né, daquilo que a gente mencionou aqui, da tua imagem, da tua condição na intrafisicalidade, né? E isso tem um componente que é impulsionado basicamente pelo psicossoma, pelas emoções, né? Ele se traduz em quê? No medo da perda dessa coisa. E isso daí exige o quê? E por outro lado, a tua consciência, né, trazida pelo discernimento quanto à realidade consciencial sua, né, se coloca, portanto, como uma exigência, né, dessa mudança. Então, você está diante de duas coisas. Ou você muda, né, e esse que é o conflito, você perde esse medo, acaba com esse medo através do teu autodiscernimento e da tua coragem, ou você permanece naquela mesma condição. Quer dizer, o medo está... Quer dizer, esse conflito está permanente. Isso aí remete a uma questão, acho, central, que é também o problema da dúvida, que me parece que as pessoas que pensam, né, ele pode ter até uma compreensão, um conhecimento das informações, isso é muito sério, ele conhece, ele sabe o que é prioridade do ponto de vista da definição, sabe o que é, sabe disso tudo, que teoricamente o cara sabe, mas não compreende o processo, né? Ele não tem uma compreensão profunda, a ponto de levá-lo a priorizar efetivamente a sua evolução. Quer dizer, esse é que eu acho que seja o grande desafio posto. Por conta de quê? Da perda. E uma coisa mais séria. A emoção, que é esse medo, ele vai penetrar no próprio processo cognitivo. E vai levar a quê? Uma das consequências disso tudo é o auto-engano. É a tentativa de permanecer, né, com aqueles valores dos quais você não quer abrir mão, enganando-se a si mesmo. Aí é que é o mais sério, é o maior problema que existe. É a capacidade da pessoa se enganar. E o que está na base disso é o medo. Isso é que é o sério, né? E isso aí exige o quê? Exige uma vontade forte. Exige o discernimento. Um alto esforço voluntivo, que é o que está no final. Na fatologia, na página 11, ainda na 6ª linha de baixo para cima, como funciona o autodiscernimento afetivo? Deixa eu ver aqui onde é que está. Essa questão do autodiscernimento afetivo está aqui. É justamente a questão de você ser competência e discernimento quanto à tua afetividade. No sentido, e aí é uma reflexão pessoal que é até bom colocar aqui para ver essa avaliação. Na medida que você tem que compreendê-la, né, você tem que discerni-la dentro desse contexto teu, da tua perspectiva evolutiva, da tua interassistência. E o que eu acho que é fundamental é que você, no processo, por exemplo, da convivialidade, sobre as suas múltiplas formas, você tem que ter essa atenção e esse discernimento para ver, nesses relacionamentos, quais as possibilidades efetivas de te conduzir, né, à efetividade dessa tua realização proexológica, né? Porque senão você pode entrar, né, em equívocos,
por conta da falta de discernimento afetivo. Seja do ponto de vista dado uma questão que é muito citada aqui, das companhias, né? Das amizades, né? Que daria uma indicação disso, como qualquer outra forma de relação. E de saber das suas próprias possibilidades quanto a isso, de conduzir essa relação do ponto de vista assistencial, que você seja capaz de conduzir efetivamente, dadas as suas possibilidades, né, e competências evolutivas. É nesse sentido que eu estou colocando essa expressão. Na Sinergismologia, página 11, primeira linha, poderia nos detalhar o sinergismo evolutivo da autoconscientização cosmoética? É justamente foi mais o começo, né, do que nós falamos aqui, né? A autoconscientização cosmoética como esse processo, né, que conduz à ortopensenidade a partir da lucidez, ela é sinérgica do ponto de vista da própria evolução, na medida em que ela se espraia por todas as suas manifestações. Que foi basicamente o que nós, né, comentamos aqui no início da tertúlia e fizemos uma reflexão mais ampla. Em Tecnologia, página 12, quinta linha, poderia detalhar como colocar na prática a técnica da autorreflexão de 5 horas? Devemos priorizar apenas um tema, como o autoconhecimento, ou temas variados? Aí, a primeira coisa que a gente está falando, você tem que levar em consideração as suas necessidades evolutivas. Quer dizer, o ponto central, né, isso eu acho que é uma expressão também central no trabalho, necessidades evolutivas. Tem muito a ver com aquela pergunta do Arlindo logo no começo. Quer dizer, isso é aquilo que se impõe, a própria evolução da consciência vai impor, né, através das próprias necessidades. Essa que é a ideia. Então, se você, digamos, no meu caso, se eu estou diante dessa questão da cosmoética, dessa necessidade de avançar na expansão da minha autoconsciência, então esse é um espaço de qualificação de um trafor e de superação dos meus trafás. É por aí que eu estou caminhando, estou dizendo minha situação na prática, né? E aí eu aplico essa autorreflexão. Não só aplico a autorreflexão, como busco vivenciá-la na prática. Um exemplo foi a vivência no Colégio Invisível da Cosmoeticologia. Ir para a Foz sai caro. E acabei descobrindo que existe laboratório em Curitiba e no Espírito Santo. Compensaria mais, em meu caso, aguardar uma oportunidade de fazer uma imersão em laboratórios aí em Foz, ou ir nesses laboratórios que são mais perto de São Paulo, sendo menos custosos. Eu só não entendi uma coisa, Curitiba e Foz, tudo é a mesma coisa. Você está mal informado, é bom você se informar melhor, tá? Agora, escolha qualquer lugar e veja. Agora, na dúvida, você não deve fazer viagem nenhuma. Vai estudar, faz força por aí. Esse é o caminho. Na dúvida, a gente não deve fazer nada. Espera mais para você amadurecer mais as coisas, estudar mais o problema. Márcio, na página 11, Principiologia, tem na segunda linha, o princípio da autocoerência cosmoética. Queria que você falasse para mim o que você pensa disso no cotejo com o destemor cosmoético. Você andou falando aí no medo, que dá a distorção e tal, mas eu quero o contrário, eu quero a autocoerência. Mas é isso mesmo, a autocoerência, primeiro é você ter discernimento, né? É essência, porque é aquela velha história. Se a gente pegar os termos na conscienciologia, né? Autodiscernimento, você vai abranger sempre o conjunto. A questão é você de focar aquela, né, categoria, aquela realidade que é mais pertinente ao seu caso específico, né? No seu caso, por exemplo, a autocoerência cosmoética, né? Você está perguntando, autocoerência evolutiva, no sentido mais geral. Então, o que é a questão? É esse princípio, porque quando eu penso em princípio, eu estou pensando em quê? Em normas, né, que conduzem a uma determinada finalidade, está certo? Então, a autocoerência, você tem que estabelecer esses princípios e as normas que vão te conduzir a essa autocoerência. Então, essa definição aí, você tem que começar a já dar, que faria parte da sua própria autopesquisa. Mas, mais importante que isso, é você traduzir isso concretamente em termos de quê? Do código de cosmoética, tá certo? Como expressão também desse processo. Terceiro lugar, de pesquisas, né? E da vivência, e da interassistencialidade essencialmente, que é você pôr na prática isso daí. Está entendendo? Porque a autocoerência, ela vai se revelar a você mesmo, está entendendo? Não tem como você se equivocar com relação a isso. Não sei se ajudou em alguma coisa.
Lá, pode perguntar. Pergunta eu vou te perguntar, então. Na frase enfática, você fala do crescente domínio emocional. Eu queria que você expandisse mais um pouco aí, desse temor cosmoético. Eu sei que você colocou aqui um alto esforço volitivo, expansão do autodiscernimento. Tudo assim está permeado pelo autodiscernimento, como você falou. Mas você pode expandir mais um pouco? Como é que a gente chega nesse crescente domínio emocional? Olha, a grande questão que eu vejo, e esse que é o problema central, você vê, muitas vezes há uma problemática aí do ponto de vista da individualidade consciencial, que é que as pessoas, elas buscam, até eu vou colocar, a questão da emoção, do medo, de se situar, ou ela banca por ela, e aí, olha, princípio da descrença em cima, ou ela tende ou ir para os valores da só sim, e se aconchegar dentro do processo da sociedade, de uma total, do qual ela pertence, como uma forma de superação, né, das suas fragilidades, enquanto afirmação da sua autoconsciencialidade. Ou então, às vezes, ela sai desse contexto da só sim, vai procurar outras totalidades, digamos assim, já que aquela não atende mais a ela, mas ela vai buscar as outras, mas ela não banca também a partir do princípio da descrença. Ela entra mais também procurando se aconchegar naquelas, né, outras condições, sem zona de conforto. Não, e o que é mais sério, é medo ainda, é meramente um pertencer a algo que lhe dá sentido ainda existencial. Mas ela não está bancando essa vivência do grupo a partir dela. Entendeu a lógica? Essa que é a questão. E isso aí é que eu entro como uma questão central do princípio da descrença. Eu cheguei na Conscienciologia por um princípio da descrença. A primeira coisa. Você está entendendo? Eu vi, eu digo, pô, está aqui. Mas por quê? Porque não tem outra. Mas é um princípio da descrença que tem também uma condição de grupalidade, de fraternismo, mas a partir desse posicionamento. Sem o quê? Você não vai estar se enganando. E você percebe isso muito nas manifestações, né, conscienciais. Se você for atento, você vai perceber. Né? Você vai fazer ajustes. É mero jogo linguístico, está entendendo? E de preservação das tuas imaturidades. É esse que é o desafio do destemor cosmoético. É não se enganar. Olha aí a questão. É não se enganar. Essa que é a bronca. Porque o que tem de engano é muito. E ele, obviamente, que faz parte de um evoluir, tudo bem. Mas que a gente vê logo. Não precisa ser muito ir longe. No fundo, você vê, você usar um termo, mas na vivência está vivenciando outra coisa. Ainda. Pensando que não está. Ou dizendo-se que não está. Então, para mim, o auto-engano é um dos maiores problemas do ponto de vista da evolução. É um dos maiores problemas do ponto de vista da evolução. E acho que não tem... Então, você tem que ter princípio da descrença. Por exemplo, às vezes eu estava fazendo palestra lá em Recife. Aí vinha, às vezes, o pessoal do movimento espírita. Aí, não, mas tem muita coisa... Eu digo, não. Então, quando você chacoalha o princípio da descrença, mas no sentido desse dizer, ó, vai ter que bancar por ti. Mas não é fácil. Não é fácil, é você e o cosmos, entendeu? Agora, o que é que lhe ajuda? É na hora em que você sabe que pode compartilhar isso com outras consciências com as quais você pode se comunicar. Aí é que senão você não aguentava. Você tinha que conversar com a planta. Não, pode, é um livro que eu não tenho. Você está entendendo? Mas eu estou naquela de ter um outro nível de consciência que pelo menos eu tenho uma noção da relação com a natureza, eu tenho. Mas eu digo, para exercitá-la na dimensão que eu estou colocando e dentro do contexto que a gente está falando, o que eu vejo, eu banco o princípio da descrença e na hora que eu respiro é quando eu tenho uma possibilidade de um diálogo, de um partilhar de experiência, porque não adianta, a vida é partilhar experiências, através das quais você vai aprendendo a evoluir. E esse partilhar de experiências, né, você faz com toda, do ponto de vista da assistência, aí veio o que ela perguntou, na interassistencial, que é uma coisa super gratificante, né? Mas sabendo que você pode também ter o partilhar dessas experiências enquanto efetividade do teu acerto, pronto. Da tua aderência, né,
adesão ao princípio evolutivo, à evolução da consciência, desse se adequar a esse movimento cósmico. Né? Porque aí, se você for puxar mesmo, você vai entrar em uma série de outras questões que não são pertinentes ao momento. Mas é por aí, eu penso. Né? Aí é mudança da abordagem mesmo, né? Você falou outra coisa, só para pegar assim a tua dica, porque assim, por exemplo, uma coisa central que eu vejo do ponto de vista da conscienciologia, nesse movimento, é uma expressão bem assim, sintética. O holopensene da conscienciologia faz toda a diferença. Muda o paradigma. Na verdade, porque é uma questão da abordagem. E quando a gente fala de holopensene, não estou falando de abstrações, não, estou falando de uma realidade. E é esse holopensene que impõe... Escuta, tem gente que perguntou, vale a pena ir para Foz? Como é que é isso? Então, um monte de gente que vive perguntando, igual esse rapaz, igual o outro, seu ano inteiro aqui. Então, eu já falei aquilo que outros já vieram falar para mim, que é uma expressão de uma pensata muito antiga, um aforismo. Quem está perto da fogueira tem mais calor. Sim. Então, isso aí é o holopensene da conscienciologia. Então, por exemplo, aqui, tem mais calor em matéria de discernimento, quanto aos princípios da conscienciologia, a situação toda, tem mais instituições, tem mais gente. Então, a pessoa esquenta mais a cabeça em matéria de maturidade perante a fogueira. Entende? É justamente isso. Agora, é o processo do holopensene da conscienciologia. E o que eu acho mais sério é que na abordagem conscienciológica, a forma como ela está estruturada, não dá para você, entendeu? Não tem meio termo. Aqui eu falo que não há nem meias mentiras, nem meias verdades. Não, ela se impõe. Pois é. Né? A descrenciologia, que é o que você está falando aí, define tudo. Acabou tudo, não tem meio termo. Não há nuance, não há o processo de ficar no meio do caminho. A pessoa define. Agora, essa definição na vida humana, nessa dimensão, é a mais difícil que tem. Por isso você tem razão de achar que os processos são difíceis mesmo. Extrafisicamente, numa comunex avançada, tudo já é definido, ninguém pensa nas entrelinhas, vamos dizer, negativas. Tudo está explícito. Agora, aqui já é mais difícil, isso é o que a gente tenta fazer aqui. Uma explicitação levando até as últimas consequências, tudo que tem. Isso é que é o pensene e o holopensene conscienciológico. Professor, sim. Aqui. Nesse contexto, o professor Márcio fala em paradoxologia, o paradoxo do desespero, desencadear atitudes corajosas. Então, dentro desse contexto de Foz, eu acho que isso é importante a gente colocar aqui. Me passou pela cabeça, não precisa vir para Foz por desespero. Venha para Foz para beber da fonte, para estar perto da fonte de conhecimento, para estar perto da própria da conscienciologia, é uma pessoa que sem já falou precisar estar sofrendo que a para isso. vida Foz tem uma vantagem só básica, que é o seguinte, a pessoa fica sabendo certas coisas antes, só isso. Porque cedo ou tarde ela fica sabendo tudo, porque tudo está indo para a internet, o povo fica sabendo, os livros estão sendo publicados, a pessoa se inteira daquilo. Agora, o problema é quando ela vem aqui, ela se atualiza, ela fica up to date. Temporariamente, ela sabe tudo que quer que tem na frente. A diferença é só essa. Eu não vejo assim vantajão tão grande, não. Mas agora, para certas pessoas inibidas, certas pessoas que são tímidas, entende? Aí é importante o processo nosso aqui. Ajuda muito, com certeza. Melhora. Atualiza, potencializa, agiliza. O que mais está me impressionando, eu tive contato com tudo isso há 15 anos atrás. O senhor me deu o livro da Psicologia e me falou assim, você estuda isso que você vai precisar, você vai trabalhar. Isso aconteceu há 15 anos. Faz 15 anos que aconteceu isso e eu estou aqui agora.
Demorou 15 anos para eu entender. Da Europa até o Brasil. Não é da Europa. Eu não sou Angélica, eu sou a Ângela, professora, eu sou irmã dela. Pois é, eu sei, mas tinha influência. Não, com certeza. Tinha influência séria. Eu lembro dos debates sobre o negócio da Europa, de viagem. Mas eu vejo por mim, eu demorei 15 anos para chegar aqui, e assim, a potencialização de novembro para cá foi tão significativa que agora minha intenção aqui é ficar para estudar, para poder começar a trabalhar. Mas é isso, estando aqui, a possibilidade de ganhar tempo, de fazer salto em termos de evolução é uma coisa assim, incontestável, não tem o que discutir. E só mais uma observação, a megafonização. Tem gente que faz viagem para a Europa, tem outros que faz viagem para fora. Cada um faz o que pode. Pois é. E aqui, a megafonização... Essa aí está na Inglaterra. Cada um faz o que pode. Pois é. E aquilo que o destino e o processo entende? O processo existencial da programação exige da pessoa. Isso. Ela vai, é o processo do impulso, vem os amparadores, ajuda a pessoa. Isso. E quando eu fui mega autorizada em novembro, eu não tinha entendido o tamanho do processo. Não, a maioria ainda não entendeu o que é isso. É devagar mesmo. Nós estamos caminhando, estamos engatinhando. Eu só tenho a agradecer. A gente chega lá, calma. É isso aí. Agora, Márcio, nós esperamos então mais 200 verbetes seus agora, principalmente quando você vir para cá. Então, aí eu vou pedir a você para todo dia pisar no pé dele, tá certo? Para ele apresentar mais verbete. O homem tem aí um acervo enorme em casa que ele precisa distribuir com a gente. O processo é partilhar, você mesmo falou. Nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 61 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 17 perguntas online. Para amanhã, o verbete será miopia dimensional. A especialidade é parapercepciologia, de autoria do professor Marcelo Meneghetti. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.